Amigos e amigas, neste domingo, dia 24 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum, vamos refletir o Evangelho que está em Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelista João Marcos, ele não se detém aos ensinamentos sobre a infância de Jesus, mas já nos apresenta Jesus em plena atividade missionária, chamando seus primeiros seguidores e fazendo uma síntese de toda a sua pregação. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis a síntese de todo o ensinamento que Jesus fez. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Não só próximo no sentido de espaço, nem no sentido de tempo, mas Jesus diz que o reino de Deus já está colado em nós, pois a presença de Jesus é sinal claro, evidente do reino que já está acontecendo. O anúncio que Jesus faz da boa nova do Evangelho, as atitudes de Jesus, os atos, os gestos, as curas, a imposição das mãos, o jeito de Jesus ser e agir, já é o reino de Deus que está acontecendo. Por isso, o reino de Deus está próximo, está colado a nós. Convertei-vos. Diante da proposta do reino de Deus, é preciso conversão. É preciso uma verdadeira metanoia, uma mudança de direção, uma mudança de rumo na nossa vida. Quando aprendemos a dirigir, uma das primeiras coisas que nós aprendemos, além da marcha, do acelerador, da embreagem, do freio, é virar a direção. Porque sabemos que o carro nem sempre vai encontrar uma estrada reta, vai encontrar muitas curvas, então é preciso aprender a virar a direção para um lado ou para o outro, convergir o carro para a direita ou para a esquerda. Assim é o processo de conversão, o convite que Jesus nos faz para uma verdadeira mudança de rumo, mudança de vida diante da proximidade do reino dos céus ou do reino de Deus. Ainda diz Jesus: acreditai no Evangelho, aceitai o Evangelho. A proposta que ele faz, o seu ensinamento, nós devemos aderir, devemos aceitar, devemos acolher na nossa vida, como algo que tem poder e condições de transformar a realidade, a nossa realidade existencial. Ao longo desses 2021 anos de cristianismo, nós sabemos, a história nos mostra, tantas pessoas que tiveram a sua vida mudada, transformada, porque escutaram o Evangelho, acreditaram, acolheram com fé o Evangelho foi capaz de mudar a vida e a história. Um exemplo, Santo Agostinho, ouvindo a palavra de Deus, o jovem Agostinho inquieto, ele percebe que aquela palavra tocou profundamente o seu coração. E a partir daquela palavra, ele muda toda a sua vida. O jovem Antão muda também a sua vida, depois se torna o grande Santo Antão, monge. Mas antes, ele não havia ainda aceitado, acreditado. Bastou uma palavra de Jesus do Evangelho para mudar a sua vida. Tantos outros vocacionados, batizados,
que ouviram um dia a palavra do Senhor e o Evangelho falou fundo no seu coração e transformou toda a sua vida. Para esta proposta da proximidade do reino de Deus, para o caminho da conversão, para a escuta do Evangelho, Jesus convoca os primeiros apóstolos, segundo São Marcos. E Jesus está em movimento. Ele, passando à beira do mar da Galileia, ele vê Simão e André, seu irmão, que estavam trabalhando, lançavam as redes, pois eram pescadores. E Jesus passa depressa e os convida: olha, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens, pescadores de almas, pescadores de pessoas humanas. E eles deixam imediatamente o trabalho, as redes, e começam a seguir Jesus. Jesus não para, continua caminhando e mais adiante encontra mais uma dupla de irmãos. Tiago e João estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chama, eles deixam os outros empregados com o pai, deixam tudo e seguem Jesus. E Jesus continua o caminho. Marcos nos apresenta esse Jesus que anda, esse Jesus que caminha, esse Jesus que está em movimento por causa da proximidade do reino de Deus. É preciso anunciar o reino e ele convoca uma equipe, convoca uma comunidade apostólica para ajudá-lo neste anúncio. Hoje ele convoca a cada um de nós. Nós hoje somos os chamados e devemos nos colocar no seguimento do Senhor para anunciar a proximidade do reino, para anunciar a necessidade da conversão, para anunciar o Evangelho como boa notícia para todas as pessoas. Meus amigos e minhas amigas, os primeiros apóstolos aceitaram imediatamente e de uma maneira radical o chamado de Jesus. E você? Jesus pode contar com você? Você está disposto ou disposta a segui-lo durante a sua vida? Hoje o Senhor conta com cada um de nós para dar continuidade à evangelização, para dar continuidade aos valores, à efetivação do seu reino em nosso meio. Que nós sejamos prontos para atender ao convite e ao chamado do Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.